Como é que o senhor avalia esse momento e as características dessa guerra lá na Ucrânia, professor? Ótimo, vamos lá. Eu vou procurar trazer uma visão da estratégia militar desse combate, até porque, para falar de relações internacionais, nós temos outros especialistas aqui mais capacitados, né? Então, essa guerra se inicia por quê? Porque a Rússia ela quer manter um território entre ela e a OTAN. Ela precisa ter esse território para que ela não faça fronteira diretamente com os países da OTAN. Por isso, há um interesse de empreender a ocupação desse território. Em nenhum momento a Rússia pensa em incorporar a Ucrânia ao território da própria Rússia. Ela quer ter lá um território que sirva como amortecedor para que a OTAN não faça fronteira com a Rússia. Então, qual era o objetivo do presidente Putin? Invadir a Ucrânia, destituir o presidente e colocar lá, logicamente, um presidente que ele possa controlar. Então, foi toda a estratégia de guerra se iniciou pensando nisso, em ocupar rapidamente, né, chegar à capital Kiev rapidamente, destituir o presidente e colocar lá alguém que ele pudesse controlar. E daí se iniciaram os combates, né? Os combates basicamente se iniciaram por terra, com a infantaria blindada adentrando pelo território da Ucrânia, só que houve uma grande resistência por parte da Ucrânia com essa estratégia da Rússia de invadir por terra, utilizando a infantaria blindada. Até porque a Ucrânia está recebendo equipamentos vindos de outros países, que são dispositivos antitanques, que o MLAW e o Javelin, que são dispositivos capazes de destruir tanques, e está fazendo uma forte resistência, e também, logicamente, a infantaria blindada da Rússia, ela é uma infantaria blindada antiga, pelo menos o que chegou até agora no fronte de combate são tanques antigos que vêm desde a Segunda Guerra Mundial, logicamente com manutenção, contudo, eles são operacionais, mas isso causou uma certa resistência. Daí a Rússia implementa, na minha opinião, um segundo plano, uma segunda estratégia, que é dominar pelo menos a parte leste da Ucrânia, né? Eu acredito nessa segunda estratégia que eles vão implementar, que é dominar a parte leste da Ucrânia, estabelecendo a parte leste da Ucrânia como um território neutro. A Ucrânia ela tem uma formação geográfica, ela tem um rio, o rio Dnieper, que ele corta a Ucrânia de cima a baixo, de norte a sul, e ele divide praticamente a Ucrânia ao meio. Então, eu acredito que a estratégia agora é dominar a parte leste da Ucrânia total, tendo como divisor o rio, né? Talvez tentar conquistar ou destruir a capital Kiev, né? E, logicamente, nessa estratégia que eles já estão efetuando, ocupar o bloqueio, quer dizer, bloquear o acesso ao mar que a Ucrânia tem. Ou seja, ela está ocupando hoje a cidade de Mariupol, onde está tendo a trégua para que haja a evacuação de feridos e civis, né? Isso aí permite que a Rússia domine todo o acesso ao Mar de Azov. Então, a Ucrânia perde o acesso ao Mar de Azov. E também, logicamente, a Rússia quer dominar Odessa, que permite com que a Ucrânia não tenha mais acesso ao Mar Negro. Então, ela tira da Ucrânia o acesso ao mar, ela controla o Mar Negro, controla o Mar de Azov e fica com o leste da Ucrânia como um território amortecedor. Declara todo o leste da Ucrânia como um território independente, né? Funda lá uma outra nação e coloca um presidente fantoche. Eu acredito que essa estratégia que está sendo implementada nesse momento. Eu acredito que o fato de uma nação soberana querer fazer parte de um tratado ou ter uma determinada conduta não me dá o direito de invadir aquela nação, porque ela é uma nação soberana, ela pode fazer o que ela quiser. Então, eu não posso invadir a casa do meu vizinho porque a conduta dele não me agrada. Então, existem outros meios, até o meio diplomático, para que você tente uma solução. Então, isso, para mim, eu concordo plenamente com o professor César, torna o Putin um predador. Ele quer abocanhar a maior parte possível que lhe for permitida. E segundo, rapidamente falando, qual é o medo da humanidade hoje em relação a essa guerra? É uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, que eu não acredito que vai acontecer. Uma guerra nuclear direta, eu não acredito que vai acontecer, porque no meio militar existe um termo
que a gente traduzindo para o português, ele diz o seguinte: aniquilação mútua assegurada. Quando duas potências que têm armas nucleares se enfrentam, é aniquilação mútua assegurada. As duas serão extintas, as duas perderão. Por isso que duas nações que têm armamento nuclear não se confrontam. Então, eu não acredito que vai haver essa famosa Terceira Guerra Mundial, que é o medo de todo mundo, dos países se enfrentarem com armas nucleares. O que pode acontecer, sim, é a Rússia utilizar na Ucrânia armas nucleares táticas, que são armas nucleares menores, que eliminam um bairro, metade de uma cidade, que não são aquelas armas nucleares que a gente imagina aí 1000 vezes mais poderosas do que Hiroshima e Nagasaki. Então, hoje existem armas nucleares táticas que poderão ser empregadas pela Rússia. E não acredito que vá haver aí, nesse caso, um conflito nuclear mundial, porque seria essa aniquilação mútua. Queria dizer que a guerra é algo horrível, e essa guerra precisa, de fato, acabar, e acabar o mais rápido possível. O que a gente assiste pela televisão não é a guerra, não é a verdadeira guerra. A verdadeira guerra acontece no campo de batalha, nas trincheiras, nas ocupações. E no campo de batalha, o soldado, o homem, se torna um monstro. Ele estupra, ele executa, ele saqueia, rouba. O homem, no campo de batalha, é capaz de cometer as maiores atrocidades que a gente sequer é capaz de imaginar. Então, a gente precisa terminar com essa guerra o mais rápido possível. Não importa de que forma, se vai ter um poder maior do que a Rússia para combater, ou se vai ser por intervenções diplomáticas, mas essa guerra precisa acabar, porque a guerra revela o que há de pior no ser humano, revela o mal da humanidade. E o que eu desejo é realmente que essa guerra acabe o mais rápido possível. Muito obrigado.